Boa noite, boa noite. Muito bem, vamos aguardar a chegada dos nossos amigos participantes aqui. Grande Brunão, já está aí online. Obrigado, Brunão, por ter entrado. Norma, Verônica, Dani. Muito bem, sejam bem-vindas aí. Boa noite para vocês. Boa noite. Vou ficar mal acostumado com esse negócio de live, viu? Vou ficar mal acostumado, eu vou querer fazer isso direto para ter a companhia de vocês, viu? Deixa eu já chamar aqui a nossa querida Sabrina. Peraí. Deixa eu achar ela aqui. Adicionar. Muito bem. Nós vamos ter hoje aqui uma aula de paz. Vocês vão conhecer essa querida aqui, a Sabrina. Esperar ela se conectar aqui. Aí, Brunão, viu o canal do YouTube? Rapaz, essa semana nós fizemos lives interessantíssimas, viu? Foi sensacional. Sensacional. Abrimos aqui com o Fernando Dalgalarrondo, um grande amigo e especializadíssimo em PNL. Eu acho, inclusive, que a Sabrina, que vai entrar daqui a pouquinho com a gente aqui, fez também um curso com ele. Depois a gente pergunta para ela quando ela estiver online. Ontem nós tivemos o PA, Paulo Avarenga, né, que além de ser um grande amigo, eu tenho para mim ele como mentor, né? Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas é assim, vale muito a pena você imaginar um mentor para você. Deixa eu ver aqui. Vale muito a pena você ter mentores, né? Então, eu tenho 4 mentores que eu carrego comigo, que são mentores virtuais, vamos chamar assim. E você pode, imaginando essas pessoas, entender quais são os recursos, né, que elas têm, quais são as competências, habilidades que elas têm, e trazê-la para você, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 comigo, esses 4 virtuais. Um deles é o PA, que teve com a gente ontem, Paulo Avarenga. Então, ele está à frente comigo aqui, quando eu estou em alguma situação que eu vou falar em público, por exemplo, ou que eu preciso de alguma atitude durante a liderança, eu sigo muito o formato do PA. Fiz um curso de formação com ele do Líder do Futuro. Foi sensacional o treinamento, o curso com eles na época da crescimento. E o PA, então, se tornou um dos meus mentores, né? Então, eu imagino as competências dele e pratico, né, as competências. É como se eu pudesse, por exemplo, perguntar, poxa, o que será que o PA faria se ele estivesse no meu lugar agora? Deixa eu ver se a Sabrina consegue entrar. Sabrina, aqui para mim está tudo em ordem. Não sei por que você não conseguiu se conectar ainda aí. Então, o PA é um dos meus mentores virtuais, estava comentando. Depois eu tenho também a Sabrina. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você me ouve? Sim, te ouço bem agora. Ah, então tá bom. Eu peguei um restinho da sua outra live, porque eu sou importante assim, fica em live, 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 o tempo inteiro. A gente foi fazer uma chamada para o pessoal vir participar aqui conosco, dando uma palhinha para eles já, vai gerando engajamento. Isso é muito bom. Joia. Eu estava contando para eles aqui dos meus mentores virtuais, né? Só para eu completar essa partezinha que eu estava comentando, Tá. que eu tenho 4 mentores virtuais, sabe? Um deles é o Paulo Avarenga, que teve na live com a gente ontem. O outro Sim. é o Fernando Dalgalarrondo, que eles lembram de você. Acho que você deve ter feito algum curso com eles na Actius. Fez, Meu né? mestre, eu fiz formação de PNL com ele em 2013, ó. Ó. Então, é um dos meus mentores virtuais. Aí, do meu lado esquerdo, eu tenho 2 mentores que são mais virtuais ainda. Um deles é o Obama e o outro é o Papa Francisco. Então, quando eu preciso de Que show. recursos dessas pessoas, eu tento assumir, sabe? Assim, então, o que eu posso trazer deles para me ajudar em momentos que eu necessito tomar uma decisão? Mas era só para contextualizar e abrir isso, porque, na verdade, o importante do dia hoje é você. Te agradeço demais aí de ter Ah, aceitado o gratidão, convite. querido. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouquinho para esse pessoal de como que eles usam a hipnose como aliada nesse período tão difícil de isolamento. Sim, terrível, né? Porque tá todo mundo assim, o que que eu faço? Tá todo mundo surtando, né? É verdade, Cris.
E eu tenho atendido bastante pessoas online, né? Porque a gente está em isolamento, a gente está em quarentena. E eu observo queixas recorrentes de, nossa, está muito difícil ficar em casa, porque eu já tinha problemas de convivência com os meus pais e agora a gente não tem espaço aqui dentro, ou então eu já passava por uma crise no meu casamento e agora parece que as coisas estão ainda mais exacerbadas porque você não tem Uhum. para onde correr, né? Você está tendo que olhar para todas essas questões, isso desencadear uma série de questões emocionais em você e nas pessoas que convivem contigo, não é É verdade? verdade. Um momento difícil, né? E assim, eu sei que você faz um monte de coisa, porque eu tenho o seu currículo aqui, mas conta um pouquinho pra gente, como é que é o seu dia a dia, o que que você faz, além das sessões que você atende, eu sei que você faz um monte de coisa. Vamos lá. Eu sou psicóloga de formação, atuei por quase 20 anos no meio corporativo com desenvolvimento de pessoas, basicamente com treinamento para lideranças e tudo mais. E há uns 2 anos atrás eu senti um chamadinho para vir fazer uma diferença no mundo no lado de cá das coisas. Uhum. E então eu fui empreender, assim nasceu a Epopeia Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa, e hoje eu atuo em algumas frentes de trabalho, principalmente com a hipnose clínica. Então eu atendo as pessoas no meu consultório com técnicas de hipnoterapia para ajudar em doenças emocionais. Também faço atendimento com a terapia e fora isso continuo, né, nos treinamentos, na mentoria, sou coach, estou como coach desde 2012, Ixi, formando aí as pessoas. Tudo ferramenta para a gente poder ajudar as pessoas a gerarem transformação positiva na vida delas, que esse é um propósito que eu tenho. o que que te motivou a buscar esse conhecimento? E eu tive muitas coisas no meu passado, Cris, que eu tive bastante dificuldade para lidar. Por que que hoje eu trabalho tão bem com o processo de tratamento para depressão? Porque eu venci a depressão. Uhum. Por que que eu entendo que uma pessoa sente quando ela tem, por exemplo, TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada? Porque eu vivi isso no meu dia a dia. Eu tive um burnout, um pico de estresse em 2010, na época que eu trabalhava nas empresas. E aí eu pensei, né? Eu posso trazer essa transformação para essas pessoas, eu posso trazer esse valor para elas, porque se eu conseguir, elas também conseguem. É questão de você saber acessar os recursos internos corretos para poder endereçar isso. E ninguém pode fazer isso por você. Então a gente fica procurando solução em livros, às vezes, de autoajuda, nos vídeos no YouTube, mas a grande verdade é que enquanto você não tomar uma decisão de assumir esse controle por si, com apoio, né, as coisas não acontecem. É verdade. Você sabe que assim, né? As pessoas costumam dizer que eu sou uma pessoa muito tranquila, então eu acho que daquilo que as pessoas conseguem ver, eu acho que eu consigo transparecer algo tranquilo, mesmo dentro de mim, às vezes aquilo tá um. E eu me recordo quando eu tive a oportunidade de te conhecer naquele sábado, que acho que foi um sábado, né? Que foi uma manhã Foi um de sábado de eventos, não manhã, foi? foi. Foi uma grande, um grande presente para mim, porque eu soube do evento, acho que na quinta-feira, através de uma amiga nossa, Olha só. né? E ela falou, não, vai lá e tal. E aí eu fui. E quando eu estive lá contigo, a maneira sua de apresentar a tua palestra, o teu conteúdo, conseguiu me deixar ainda muito mais tranquilo, sabe? Muito. Que Então, legal. percebe-se assim, que você faz isso tudo, né? Esse conhecimento que você tem, você consegue trazer para a gente de maneira muito tranquila, muito didática, muito tranquila, trazendo paz para a gente. Que bom, Cris. Agora, Agradeço o feedback. como é que você consegue ter essa paz nesse momento tão cheio de turbulência, né? Porque eu imagino assim, esse momento de tensão toda que as pessoas estão vivendo por Sim, causa de estar confinada. sim. Aí as pessoas querem buscar ajuda, não sabem de repente quem buscar. Aí tem talvez um preconceito quando a gente fala de hipnose, tem preconceito Ah, quando sim. fala de Nossa, coach, super. não é? Então, sei lá, o pessoal tem Sim. uma, uma coisa estranha em relação a isso. Então, como é que você está vendo e está vivendo esse momento todo? É muito interessante a tua fala de falar assim, ah, as pessoas têm um certo preconceito com a hipnose, e tem mesmo. E por que que isso acontece, Cris? Porque o primeiro contato que as pessoas têm com a hipnose, geralmente, são os filmes de Hollywood,
em que a hipnose é vendida como uma dominação de mentes, uma coisa Uhum. que eu vou controlar o seu pensamento e você vai fazer a minha vontade. Existe um pensamento nesse sentido, ou então que ela é uma grande brincadeira. Eu não Sim. sou fã de Big Brother, mas quem assistiu a última edição do BBB viu o Pyong Lee, um hipnólogo famosíssimo, fazendo um show de entretenimento ali para as pessoas. Então, as pessoas vêm achando que a hipnose é uma coisa de outro mundo, que elas vão para Nárnia, que eu vou fazer assim, durma. E elas vão dormir e quando elas acordarem vai estar tudo resolvido. E na verdade não é bem assim que as coisas funcionam, né? A hipnose, ela é um estado natural da mente. Uhum. E toda hipnose é auto-hipnose. Eu trabalho com hipnose há 8 anos e nunca hipnotizei ninguém, não eu mesma. As pessoas se hipnotizam sozinhas com a minha ajuda. É assim que funciona. E ela é, acima de tudo, Cris, um estado natural da mente. Por exemplo, você usa óculos? Não, Não usa. ainda. Ainda. Eu recentemente estou usando. Você conhece pessoas que usam óculos? Sim, sim. Ótimo. Já viu alguém procurando óculos com óculos no rosto? Já. Já procurei meu celular com o celular na mão. Às vezes, Pronto. falando com o celular, eu estava aqui falando, nossa, onde é que eu coloquei o celular? Estado natural da mente, amnésia. Você sabia que o celular estava ali, racionalmente falando, mas alguma coisa aconteceu que você colocou o foco de concentração em outra coisa e tudo se perdeu. Ah lá, tem uma pessoa falando eu aqui, a Dani, ó. É, tem Quer bastante ver outro gente aí, exemplo? Adora, minha mãe, o Adriano, tudo aí. Dani, minha mulher, Adri. Olha só que legal. Alucinação. As pessoas falam assim, no show de hipnose a pessoa viu um artista, ou no BBB a menina viu o filho dela e o filho dela não estava lá. Você alucina sozinho. Quem já assistiu um filme de terror à noite e depois foi para a cama dormir, sabe bem o que é uma alucinação de ver vulto em todo canto. Não é verdade? É verdade. Então, a mente, ela faz essas coisas sozinhas, né? E você pode usar essa capacidade que ela tem de transformar a realidade, porque a realidade é outra. Você está com o celular na mão, mas você pensa que você perdeu o celular? Você sabe que não tem nenhum vulto ali, mas você fica com medo e acredita que tem. Então, você transforma a sua realidade usando o poder da sua mente. Isso é hipnose. Entendi. Quando você fundou a Epopeia, quanto tempo tem a Epopeia? 2 anos. 2 anos. De onde veio o nome? O que te motivou a trazer esse nome? Eu adoro mitologia grega, símbolos, mitos e sonhos. A epopeia, a definição dela é a jornada do herói. Então, Hum, são contos, né, líricos em que se conta a trajetória do herói. E o que é a nossa vida se não uma trajetória do herói, em que a gente todos os dias vive as nossas batalhas, os nossos fantasmas internos, encontramos os nossos mentores que nos guiam nos processos, verdade. né? E sempre buscando aquele final feliz, não é mesmo? Sim, sempre, né? É o que a gente precisa disso, né? Não é? Precisa disso. Exatamente. Você contextualizou um pouco agora, né, agora há pouco, do que é a hipnose. Aquilo que as pessoas fazem em forma de show também é uma hipnose? Sim, aquilo também é uma hipnose e é uma hipnose de entretenimento. É uma hipnose para divertir. Querem assistir um bom show de hipnose de entretenimento? Lá em São Paulo está em cartaz há 4 anos, chama Magicamente. Ele é um show de hipnose feito por hipnoterapeutas formados na Omni, que foi a escola que eu estudei. E eles fazem aquele show ao vivo do entretenimento. E é claro que quando eu fui assistir, precisei subir no palco para passar pela experiência. E é divertidíssimo. E basicamente, o que que é um show de entretenimento, Cris? É você querer brincar. Então você usa o poder da sua mente naquela hora para alucinar, para esquecer coisas, para inventar coisas. Num show de entretenimento que eu participei, eles colocaram a gente para fazer uma banda. E eu fiquei responsável por tocar a bateria. Sonho da minha vida é tocar bateria. Você acha que eu quis brincar ali ou não? Gente, eu toquei um jazz louco ali, ó. Na bateria foi divertidíssimo. Agora, se eu sou capaz de alucinar que eu tô tocando uma bateria ali e de fato acreditar nisso, você imagina o que eu não sou capaz de fazer
quando eu quero usar esse poder para mudar a minha realidade a meu favor. E você usou, né? Então, Veio aqui, ó. total. Eles pensam que é uma brincadeira, mas não é. É uma forma de você treinar a sua mente para construir essa realidade. Porque, Cris, a nossa realidade ela é virtual. Pensa comigo, vê se Uhum. faz sentido para você. Nós captamos o mundo através basicamente da visão. Claro, Sim. tem os outros sentidos, você escuta, mas o ser humano é basicamente visual. O que acontece? A sua retina ela capta essa informação, ela transforma isso num impulso elétrico, isso sobe para sua cachola, Uhum. e aí a maneira como você vai reagir vai depender das programações que estão instaladas ali no teu cérebro. Então ele busca referências do passado da mesma coisa que você já vivenciou, e ele desencadeia em você hormônios e neurotransmissores que vão fazer você reagir de uma forma Y ou Z. Simples assim. Aí as pessoas falam assim, eu não consigo me controlar. Porque você não está no controle da emoção. Você está usando e transformando esse impulso elétrico para produzir um comportamento que não é legal para você. E se eu dissesse para você que dá para mudar isso? Ah, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo aqui com a gente e as que vão assistir, porque depois eu deixo essa live disponível no YouTube, que ela vai ficar aí forever. Eu tenho Que certeza. show! Sim, tenho Que certeza que legal! todos que estão participando e que vão querer saber exatamente isso, porque acho que esse é talvez o ponto mais complexo de viver os momentos de crise e de ansiedade, que é como é que eu lido com a minha mente. O meu maior inimigo é a minha mente, né? Porque tudo que acontece naquilo que eu estou sentindo começa dentro da minha mente. Exatamente, tudo nasce na mente. O pensamento gera sentimento, o sentimento Uhum, gera comportamento, o comportamento vai trazer o seu resultado para um lado ou para o outro, né? Então você pode perceber essa realidade do isolamento hoje como uma prisão, uhum, você pode perceber o isolamento como um distanciamento, ou você pode usar essa mesma realidade, esse mesmo estímulo, para gerar outras coisas na sua vida. sim. Eu vou te falar muito honestamente, eu tenho conversado muito mais com alguns amigos distantes, com os meus pais, agora nesse período de isolamento, do que quando eu estava na vida normal. Então você precisa entender essa realidade que eu tenho. O que eu vou fazer com ela? É tudo da maneira que você vê e da maneira que você encara. Então, para Sim. que eu vou sofrer uma crise de ansiedade aqui, se eu posso simplesmente colocar a minha mente para trabalhar a meu favor? É que as Como é que a pessoas não gente sabem muito bem como fazer isso, né? É verdade. Como é que identifica, então, o início da ansiedade? Sabe, do tipo, eu percebo, então, que eu vou entrar num estado de ansiedade. Como é que eu consigo estar atento a isso? Na maioria das vezes as pessoas não percebem. Quando vê, já foi. Quando vê, elas já subiram a serra, já brigaram, a ansiedade já chegou, o coração já disparou, a tensão já está ali. Ela percebe que Uhum. ela está sem pescoço, né? É. Ela não percebe isso chegando. E acha que esse é é a grande questão. Primeiro ponto é você fazer esse trabalho psicoeducativo que a gente faz na hipnoterapia, que é você identificar esses gatilhos que disparam a ansiedade. E como é que você faz para entender quais são esses gatilhos? Eu gosto de fazer um jogo de faz de conta, Hum. tá? Vamos supor, Cris, que eu sou uma pessoa que tem crise de ansiedade, Tá. tá bom? Aí você me pergunta assim, Sabrina, se eu fosse você e precisasse produzir uma crise de ansiedade na minha cabeça, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que sentir? O que eu tenho que pensar? Quais são aquelas falas internas que ficam buzinando na minha cabeça? E lista. Faz uma lista disso. Você começa a observar quais são os gatilhos que pegam você. E põe no papel, pessoal, porque se você fica só ruminando o pensamento, o ansioso é bom nisso. Se o ansioso andasse com o pé, o tanto que ele anda com a cabeça, ele dava a volta ao mundo diariamente, É verdade, é verdade. tá? Tá Então muito mais pega no um papel e futuro, né? escreve. É, esse é o primeiro passo. Perfeito. Eu costumo dizer pro pessoal que, assim, quando você tem uma crise, seja ela de ansiedade, seja ela de medo, seja alguma compulsão, que é o que você falou, anota a sua emoção ou o que aconteceu um momento antes.
porque te ajuda a identificar qual gatilho e quando você tem um conhecimento, né, o autoconhecimento, é mais fácil, porque assim, se eu vou me deparar com uma situação que pode ser, de repente, encontrar com o meu chefe, né? Pô, vou encontrar Sim. com o meu chefe, eu vou ter que falar em público. Se eu me deparo com uma situação dessa que vai trazer essa fisiologia para mim, se eu estiver preparado, sabendo que aquilo é um gatilho, eu posso fazer um exercício antes, certo? E as pessoas não percebem, Cris. Quer ver? Todo mundo aqui já foi estudante uma vez na vida. E já passou por uma situação de prova. A sua atitude mental pode ser resultado do seu sucesso ou do seu fracasso na prova. Perfeito. Eu não sou muito boa de matemática, então sempre que tinha uma prova de matemática, especialmente quando tinha cálculo envolvido, eu ficava assim, nossa, e se me der branco na hora da prova? Mas e se eu ficar nervosa e eu começar a errar umas questões ali por bobagem? E se eu não souber a pergunta? E se o exercício que eu estudei não cair na prova? E aí a gente começa a entrar numa Uhum. pilha, e de tanto ficar pensando que você não vai conseguir, adivinha o que acontece? Não consegue. Bingo. Isso é o que a gente chama de transe tóxico. É quando Uhum. você se auto-hipnotiza para o mal. Quando você fica pensando, ah, é difícil, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não sou capaz, ah, o que as pessoas vão pensar, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Você entra num transe tóxico, você vai se dando autossugestões que vão trazer para você um resultado negativo que você não quer ter. Sim. E você falou um assunto interessante. Eu não sei a idade de todos os participantes que estão aqui, mas eu percebo assim, né? Quando a gente está fazendo atendimento, depende de um pessoal mais adolescente, às vezes na casa dos 22, 23, até 24 anos, a ansiedade afeta inclusive a vida sexual deles. Absolutamente. Uma gota de adrenalina na sua corrente sanguínea acaba com a ereção. Acaba. Perfeito. Tem estudo, você digita lá no Google Academics o que tem de estudo relacionado a estresse para psicopatologias psicossomáticas. Fibromialgia, diabetes, depressão, pressão alta, impotência sexual. Ela impacta em várias questões físicas. Sim, Porque, como eu disse, a nossa cabeça ela é uma fábrica de hormônios. E dependendo do hormônio que você produz, ela vai trazer um impacto no seu corpo. Pensa na ansiedade. A ansiedade ela traz o quê? Cortisol, adrenalina, hormônios do estresse. E aí o povo fala assim, ah, é porque o cortisol é malvado, porque a gente não pode ter hormônio de estresse. Vamos desmistificar as coisas. Você acorda todos os dias pela manhã por causa do cortisol, perfeito. tá? Então ele tem uma função na sua vida, ele está ali por um motivo, certo? Sim, E ele também existe para colocar você numa situação de reação, de luta e fuga. Mas quando você fica constantemente produzindo esse hormônio do cortisol, ele vai fazer o quê? Ele quebra a molécula de glicose para te dar uma energia. Ele dispara o seu coração, ele aumenta a sua pressão arterial, ele dilata a sua pupila, ele tensiona os seus músculos para preparar você para reagir. E o efeito disso a longo prazo, ele inclusive desencadeia doenças autoimunes, inflamatórias, lúpus, dermatite atópica, e tantas outras que você tem aí que as pessoas não descobrem causa. Está muito na sim. mente. As pessoas não têm muita noção, né? Isso que você comentou. Porque é o seguinte, a cortisona, ela é usada como um antialérgico, né? Talvez até fique Sim, para que as pessoas possam entender. Quando você tem uma irritação, de repente, na pele, né, que começa aquele vermelhidão, né, começa a ficar aquela irritação, são os anticorpos querendo, de alguma forma, resolver o que está acontecendo naquele local. Então, quando você passa uma pomada com corticóide, ou toma um corticóide, ele diminui, que é o que você falou, o processo de imune, né, ele diminui a imunidade para que pare isso. aquela agressão, para que pare a irritação. Agora, se você está produzindo Sim, cortisol de forma que você está desnecessário no teu corpo, você está ficando sem imunidade, não é isso? exato. É isso mesmo. E Exatamente aí isso. vai ficar doente. Inclusive, para quem curte esse assunto, pessoal, dá uma gugada depois, psiconeuroimunologia. Tá sim de artigo. É uma galera que se juntou da medicina, da biologia, da genética, da psiquiatria, e eles têm uma série de pesquisas relacionadas a como você usa esse estado emocional, essa atitude mental,
para melhorar a sua imunologia, a sua recuperação, a sua capacidade de reagir e se recuperar essas doenças. É sensacional. Puta, super dica. Fantástico. Viu? Me fala uma coisa. Tem semelhança entre hipnose, transe e meditação? Total, Total. total. Como eu disse para você, a hipnose ela é um estado natural da mente e toda hipnose é Uhum. auto-hipnose. A hipnose é um estado de foco e concentração muito grande. As pessoas que praticam meditação, elas estão fazendo auto-hipnose. Você que escuta aqueles vídeos guiados no YouTube, aquelas falas lindas, por exemplo, da Louise Hay, que eu adoro, é uma auto-hipnose. As pessoas quando estão em oração, elas estão tão concentradas ali, elas estão em hipnose. Então, é esse estado de foco e concentração que acontece nos níveis de transe, seja ele mais leve ou mais profundo. Por exemplo, quando você está lendo um livro e você está muito concentrado ali na sua leitura, e aí alguém chama você e você escuta, mas não escuta, é um transe leve. E você tem vários níveis de transe. Então, a hipnose tem tudo a ver com transe, tem tudo a ver com meditação. E a gente usa esse estado alterado de consciência num processo terapêutico. Alguém perguntou aqui nos comentários, né? Como é que funciona a terapia regressiva? Uhum. A terapia regressiva é isso, pessoal. Então, a gente coloca a pessoa nesse estado de foco em concentração, ensina ela a fazer essa auto-hipnose e nós vamos resgatar as programações mentais que estão lá atrás e que desencadearam determinados comportamentos. Se eu fosse usar uma metáfora para descrever, Cris, eu diria que é o filme que deu origem à série, Perfeito. Ótima associação. Ótima. né? É. E aí, na terapia regressiva, a gente busca ressignificar a primeira vez que a sua mente aprendeu a usar, a reagir daquela forma. Eu costumo dizer que é como quando você tem água de chuva passando por um terreno baldio e vai deixando aquele sulco no chão repetidamente. A gente simplesmente tampa aquilo e busca caminhos, outros veios da água onde você pode passar, que nada mais é do que um fenômeno de neuroplasticidade. Uhum. Você busca construir novas teias neurais para você ter um comportamento, um resultado diferente. Ótimo. E isso, esses hábitos podem ser, se a gente criar hábitos saudáveis, o cérebro nessa neuroplasticidade aprende coisas como fazer academia, que as pessoas que não gostam, por exemplo, de fazer academia. Aliás, eu não sei se existe alguém que gosta. Você gosta? Não, né? Eu me acostumei. Eu Eu também. desenvolvi o hábito do exercício, mas assim, nossa, academia. Não sei, acho que não. Não acorda, né? 6 da manhã fala, uhul, pra academia. Não. Não. Mas no fim é bom. No fim é É. bom. Aliás, Hum. Tá cortando para mim aqui, Sabrina. Não sei se para você também é. Se é aqui ou se é aí. Congelou você. Congelou para vocês também, gente? Só para a gente não perder o que ela disse, a gente pedir para ela repetir. Não te escuto aqui, Sabrina. Travou. Vamos esperar você voltar. Eu não quero perder o que você disse. Vamos esperar voltar a sua internet. Congelou. Vamos ver se volta a internet dela. Gente, e esse assunto ele é importantíssimo, né? Lidar com isso. As pessoas estavam falando sobre. Daqui a pouquinho ela já volta aqui, vou chamar ela de volta. Muitas pessoas têm um certo preconceito, né, com o que é hipnose, justamente pelo que a Sabrina falou, porque é o que mostra na televisão e tal. E não tem nada a ver com isso, né? Quando você descobre exatamente o que é, como que ela falou, né? Tanto a meditação quanto o transe são semelhantes a este processo de hipnose. Então, é saudável, faz muito bem para o nosso. A Sabrina não retornou ainda. Estou vendo aqui na. Então, faz muito bem para o nosso processo cerebral. A gente passa a ter muito mais tranquilidade. E assim, né? Ela estava falando sobre o transe. Quem, por exemplo, que nunca pegou o carro e viajou, ou foi de casa para o trabalho, ou foi de casa para algum lugar, e que nem lembra o caminho que fez.
Quantos? Isso acontece, exato, sim, exatamente. É um preconceito que a pessoa não conhece. Por isso que é importante, assim, antes de você ter um julgamento sobre alguma coisa, é importante que você tenha conhecimento sobre o que é. Vamos ver se ela voltou aqui, trazer ela de volta. Então é importante que antes de você fazer um julgamento, que não importa se é uma religião, se é uma filosofia, seja lá o que for, é importante que você tenha um conhecimento sobre aquilo antes de fazer um julgamento. Vamos ver aqui, acho que agora ela voltou. Aqui, adicionar. Tá? Então, entenda o que é, e aí faça a sua opção, ou faça a sua escolha, mas com base em algo real. Eu não quero perder nada do que você disse. Pode repetir tudo, por favor. Esse horário ele é cruel. Acho que todo É, mundo fazendo lives, todo mundo procurando aqui formas de conectar e de interagir, né, é Cris? verdade, é Aí a verdade. gente tem uns probleminhas de conexões, mas tudo certo. Tranquilo. Repete para nós o que você estava Muito dizendo. bem. Eu dizia do processo, então, que a gente usa hoje para ressignificar aquelas primeiras programações mentais que nós temos na nossa mente e que desencadeiam determinados tipos de comportamento. E é assim que funciona a terapia regressiva, a grosso modo. E uma vez que na neuroplasticidade o paciente ele aprenda como é que ele domina essas emoções e como é que ele trabalha essas questões, isso deixa de ser um problema, Estava né? falando da Mas academia, não é um né? processo, como é que eu vou dizer para você, mágico. As pessoas acham, né, que vai ser um negócio, uau, demanda bastante dedicação, demanda bastante concentração, tem que ter uma predisposição do paciente para poder fazer isso de maneira tranquila. Você sabe que para eu gostar um pouco mais da academia, eu posso dizer que sou um frequentador de academia, de correr na lagoa, mas eu colei um hábito no outro, porque eu gosto do hábito de ouvir um podcast, então eu faço isso na Ah, academia. E eu que nunca legal, que deixo, por exemplo, bacana. eu nunca escuto um podcast inteiro na academia. Eu sempre deixo um pedaço para eu ouvir no dia seguinte. Que aí, sabe aquela, quando termina a novela que fala a cena dos próximos capítulos? Maravilha. Agora, existe uma alternativa para a galera que não curte academia. Você pode ir educando o seu cérebro. É que nem adestrar cachorro, gente. É um processo bem simples. Olha só. Você quer ir na academia. Desfoca da sua meta. Ah, a minha meta é ir para a academia. Não, a minha meta é ter uma vida mais saudável, fazer uma atividade física. Ir na academia é uma alternativa. Quais são as outras alternativas? Aí você pensa, eu vou fazer uma caminhada, eu vou andar de bicicleta, eu vou pular corda, eu vou fazer polichinelo. E aí você estabelece 3 níveis para você atingir. Um nível bem facinho, do tipo assim, eu vou fazer 10 polichinelos e correr 1 minutinho. É a sua meta. A sua meta vai ser essa. Aí você coloca um segundo nível. Eu posso ter uma meta básica, uma meta Uhum. plus e uma meta elite. Aí na meta plus você coloca ir na academia. E na meta elite, ir na academia e fazer os outros 2. E todos os dias você vai colando no seu calendário se você conseguiu fazer pelo menos o mínimo. E gradativamente o seu cérebro vai se acostumando e aquilo vai se tornando um hábito. E você colocando isso de maneira facinho, é uma delícia atingir resultado. Quem que não gosta de tomar uma bomba de dopamina? É maravilhoso, E o espelho dá um feedback direto, gostoso, né? não é? Ó, Então foca no sistema e nem tanto na meta. Isso ajuda o cérebro. perfeito. Você estava comentando sobre regressão. É possível fazer regressão online? Ai, isso é uma polêmica, viu, É, meu colega? Eu, Sabrina Amaral, não faço. Não faço e não recomendo. Você viu o que aconteceu agora aqui? A conexão caiu. Você já pensou se eu estou no meio de um processo, a pessoa num transe profundo, mexendo numa ferida profunda e a conexão cai? Ou então o filho dela entra no quarto falando: Mãe, tem bolacha? Não faço. tá. Mas tem Mas respeito quem faça. tem Tá? acho que uma informação importante também para quem está assistindo a gente, é que assim, se porventura você estiver fazendo uma regressão, ou mesmo que seja um transe à distância, eu concordo com você, eu também prefiro, mesmo o coach, eu prefiro fazer tete a tete. Sim, Mas é importante a pessoa saber que você não vai ficar preso no passado,
né? De maneira alguma. Que a pessoa acha que de repente vai entrar num transe, Sabrina, que não volta mais. Assim, ó, perdi você, se você não falar mais comigo, eu fiquei lá travado. Não existe isso. Gente, vamos falar dos mitos da hipnose? Podemos falar Vamos, um vamos. pouquinho? Boa, Ah, isso é super muito divertido, boa. gente. Vamos lá. Fala que nós temos ainda Primeiro, mais primeiro, 25 minutos. primeiro mito. Vão dominar a minha mente. Não vão. Toda hipnose é auto-hipnose. A Uhum. gente ensina você a acessar um estado alterado de consciência se você quiser. Se você não quiser, a hipnose não vai funcionar para você. Tem dois tipos de pessoas que não são hipnotizáveis: as que não querem e as que têm medo, tá? Segundo mito, vou ficar preso na hipnose. Você sabe por que as pessoas não voltam da hipnose, Cris? Por quê? Se elas não foram? Elas não vão para lugar nenhum. Elas não foram, como é que vai voltar, né? Não volta porque elas não foram, elas estão ali, conscientes, no controle, conversando comigo, elas lembram de tudo, pensam que vão esquecer. Pensam que vão contar segredos, pensam que eu vou colocar falsas memórias na mente dela. Todas aquelas bobagens que a gente vê em Hollywood, elas trazem para o consultório. Então, a primeira sessão geralmente é para falar. A Dani tá morrendo de rir aqui, ó. A primeira sessão geralmente é para a gente tirar esses mitos e falar assim: olha, eu tô aqui para você, por você, para te ajudar, se você quiser. Mas se você não me permitir, tem zero coisas que eu posso fazer para te ajudar. Só funciona se a pessoa me permitir. Eu sou tipo o Waze, sabe o Waze? O Waze dá sugestão do caminho. Você segue se você quer, irmão. Não quer, não chega no destino. Simples Nossa, assim. né? E isso que você está falando é tão interessante que, assim, mesmo quando a gente assiste, por exemplo, um show desses de televisão, percebe que o hipnólogo, né, acho que é esse o nome que eu vou dar para ele aqui, eles estão o tempo inteiro dando comando. Porque se ele parar de falar, a pessoa acorda. Né? Isso. Porque ela não volta porque ela não foi. Mas ela tá É. ali de volta, ela fala assim, ó, você não vai Ela falar mais nada emerge. comigo, né? Ela emerge, simplesmente. Ela emerge. E você também não tá dormindo na hipnose, tá, pessoal? Porque como é que você segue sugestão dormindo? Fala pra mim. Não dá. Ó, você me fez lembrar de um negócio muito legal. Eu fiz um curso de Diga. hipnose recente, né? O coach ericksoniano à base de hipnose. E foi Ai, interessante adoro. porque a gente entrou num processo, e aí eu falei, nossa, eu dormi o processo todo. E aí o nosso instrutor lá falou assim, mas se você dormiu, como é que você acordou, ou você, né, retornou, ou você, sei lá, como é que você fez? Quando eu falei Emergiu. cinco, quando eu falei cinco, quatro, três, você abriu os olhos. Então você estava ouvindo. Eu falei, pô, é verdade, tem razão, não é? Porque você ouviu o comando. São diferentes níveis de transe, Cris. Um dos transes mais profundos que existe é o chamado estado de Sdale. E nasceu por conta de James Sdale, que fazia amputações sem dor com analgesia hipnótica na época que não existia anestesia. Gente, hipnose é um negócio velho pra caramba, tá? Não é agora, não é de modinha. A hipnose, ela é muito antiga. E hoje, existem muitos hospitais que trabalham com analgesia hipnótica, dentistas que trabalham com analgesia hipnótica, com gente que tem medo de injeção ou alguma reação alérgica em relação ao anestésico. Você tem noção que dá para você anestesiar a pele? A minha filha esses dias fez uma tatuagem. Eu fiz analgesia hipnótica nela para ela fazer tatuagem sem dor. Foram 3 horas de tatuagem na coxa, desse tamanho assim, e ela ficou ali, de boinha. Eu vi que você mostrou um vídeo recente, né? Não, você fez um post com a tatuagem. Foi essa, não foi? Foi ela que fez a tatuagem. Todo mundo pensou que eu que tinha feito. Não, gente, é da minha filha. Gente, a minha filha tem 21 anos, tá? Só pra vocês saberem. Maior de idade, vacinada, paga as próprias tatuagens, tá tudo certo. É que você com essa cara de 30, né? Com esse rosto aí de 30 anos, engana, né? Capaz. Ai, ai. Agora, o mais legal da hipnose, você sabe o que que é, Cris? É a auto-hipnose. Hum. Então, você me perguntou no começo, né? Ah, Sabrina, como é que você está fazendo para passar por tudo isso? Cara, eu faço auto-hipnose todo santo dia. Todos os dias. Para acessar os recursos internos que eu preciso para lidar com determinadas situações. Porque quando a gente está funcionando no modus operandi automático de comportamento e de reação das coisas, o cérebro já está acostumado e viciado a produzir aquela neuroquímica do jeito. Você fica viciadão nos seus Uhum. neurotransmissores. Na hora em que você quebra esse estado, essa atitude mental, e traz uma outra informação, um outro estímulo, acabou. É isso aí que você tem que fazer. E, Alguém, gente, hum. oi? Alguém perguntou se é possível curar dependência com uma terapia, né?
Vamos lá. A hipnose ela é uma forte aliada no processo de tratamento de dependências. Mas hipnose não cura nada, tá, pessoal? Ela é ferramenta, ela é instrumento. Quem falar que cura é mentira, tá? Vai ser processado por prática de curandeirismo. O vício, ele tem um tripé, tá? Vou falar bem rapidinho porque eu sei que o tempo está acabando. Você tem o tripé fisiológico, que é a parte da dependência química que o seu organismo tem. Você tem a parte social, que é o meio no qual você está inserido que desencadeia o comportamento do vício. E você tem a questão emocional. Na hipnose, a gente consegue trabalhar com a questão emocional e com a questão social indiretamente, porque daí você deixa de precisar daquelas companhias e necessidade de aprovação. Então, 2/3 do problema você consegue endereçar com a hipnose. Agora, a parte fisiológica realmente precisa de um acompanhamento médico, então ela funciona muito bem. Eu já tratei casos de tabagismo, de dependência de cocaína e que tiveram resultados assim, show de bola. E qual uma dos, assim, as principais dores ou principais problemas que as pessoas te procuram? Ansiedade e depressão, Topo da lista, né? basicamente. Topo da Basicamente. lista. Porque é o que a gente falou um pouquinho no comecinho da live, né? Uhum. A ansiedade e a depressão, elas vão desencadear outros problemas. Da ansiedade pode vir uma síndrome do pânico, pode vir um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Da depressão pode vir fobias, pode vir doenças físicas, como a fibromialgia, que está muito relacionada à depressão, né? Então, basicamente, o carro-chefe do negócio é ansiedade e depressão. É, e o interessante é que as pessoas elas já vêm com um manual. Olha, já pesquisei no Google, a depressão é isso, já tiquei, eu tenho isso, 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 isso. Elas vão ticando. Aí eu falo assim, olha, aqui eu não trato depressão. Eu trato a pessoa. Perfeito. Depressão é rótulo, eu trato a pessoa. Você quer chamar de depressão? Beleza. Mas eu não trato a depressão, vou tratar você. Ó, Já, tô já, perguntando se dá para trabalhar a raiva com a hipnose. Sim, com certeza. Porque o que é a raiva? Se não uma bomba, uma descarga enorme de adrenalina e de cortisol ali para você ter uma reação de ataque. É um negócio mega primitivo, dá super para tratar com hipnose. é. E Olha lá, a Doralice está falando que faz 13 anos que ela se curou da depressão. Que legal, Dora, parabéns, viu? Depressão é difícil. nós estávamos falando da raiva, né? A raiva ele é um sentimento que os nossos valores foram feridos, né? Um dos motivos Sim. aí que despertam a raiva. Então, é importante que as pessoas estejam atentas a dizer assim, qual foi o valor que feriram em mim, né? Que me despertou essa raiva. E as pessoas dizem que os sentimentos... Pode falar, pode falar. Eu ia falar que a raiva ela é legal. A Assustou. raiva, gente, todo o sentimento que você tem, ele tem uma intenção positiva. Presta atenção no que eu vou te falar. Vocês já tentaram segurar uma pessoa com raiva? Quantas pessoas precisa para segurar alguém com raiva? Que pode ser desse tamanho assim, ó, que nem eu, pequenininha. Ela ganha uma força excomunal. O que você precisa é aprender a direcionar as suas emoções a seu favor. Então não briga com a raiva. Pega essa raiva e usa ela para uma coisa boa. Ela é energia de ação, uma potência sensacional. Perfeito, porque Ah ela lá, realmente a traz, Lúcia traz está energia. falando que a raiva é uma virtude. É, traz energia mesmo, tem razão. Tá. É, você comentou então que os principais pontos que te procuram é por causa de depressão e por causa de ansiedade, certo? Sim. Tem alguma história, obviamente você não vai dizer o nome, mas que marcou você nesse tempo de atendimento? Uma ou duas histórias? Mas, nossa, foram tantos. Agora você apertou sem abraçar, cara. Deixa eu pensar aqui. Teve. Teve um caso que eu tratei de uma pessoa que ela tinha depressão e vício em cocaína. E ela veio num estado, Cris, que difícil. Ela veio num estado em que assim, ela não tinha, ela falou assim, eu não tenho mais nada a perder. E ela tinha uma filha pequena, acho que de 7 anos, 8 anos. Ela falou assim, eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por ela. A minha filha precisa de uma mãe, ela precisa de uma mãe presente. E assim, eu já tentei de tudo, tudo. Eu já fiquei internada em clínica um montão de vezes, mas eu não consigo resolver o meu problema.
A clínica, Cris, ela é um negócio legal, porque ela faz um detox da parte química, Uhum. mas ela não trata o outro tripé, o social principalmente, porque você tira ela do ambiente no qual desencadeia o vício nela e trabalha muito pouco a questão emocional. E aí eu falei para ela, numa escala de 0 a 10, quanto que você está comprometida para resolver isso? Porque é você que vai resolver. Ela falou assim, 11. Eu falei, então bora trabalhar. E aí a gente iniciou esse processo e no primeiro estado de transe que ela teve depois da primeira sessão, eu vou mantendo contato por WhatsApp com as pessoas entre uma sessão e outra, né? Ela falou assim para mim, Sá, eu não lembro da sensação do barato que é a cocaína no meu organismo, eu esqueci. Puxa Eu vida. escolhi esquecer e assim, eu não consigo me lembrar e nem quero me lembrar. Puta, que legal isso, hein? E aí a gente seguiu no processo, fazendo as outras sessões, tratando a questão da depressão. Além da hipnoterapia, tinha o acompanhamento de um psiquiatra, que eu mantinha contato Uhum. muito perto. A gente trabalha de forma multidisciplinar. E hoje ela tá linda. Quando ela veio para mim, ela não tinha nem dente na boca. Tá trabalhando, tá com os dentes lindos, tá namorando, a filha dela tá ótima. E assim, foi maravilhoso, foi um presente. Eu devia ter pagado para fazer terapia com ela, porque foi maravilhoso. Que coisa linda, né? Puxa vida. Você Tá, entendeu agora por que que eu comecei a trabalhar com isso e sair da empresa? entendi, claro. Ó, o coração, fica desse tamanho. Totalmente. E diz para mim, você já teve também pessoas que te procuraram, por exemplo, porque estavam num processo muito próximo, por exemplo, algo até muito pesado de suicídio, por exemplo, ou pós-tentativa de suicídio? Sim, estou atendendo o caso de uma moça, ela está em processo ainda, e que ela tentou o suicídio por 2 vezes. E no caso dela é a depressão que desencadeou todas essas questões nela. E um adendo importante, pessoal, a pessoa que ela tenta se matar, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Ela fica tão desesperada que ela não sabe outra maneira de eliminar a dor e ela acredita que o mundo vai ser um lugar melhor sem ela ali, então não vai fazer diferença. Então você tem que começar construindo e resgatando com ela toda essa importância que ela tem no mundo, essa autoestima e geralmente está relacionada à rejeição. Invariavelmente, casos de tentativa de suicídio pega a questão da intrauterina até, período de gestação. Já peguei muitos casos. Que coisa, né? A cabeça do ser humano É, é um troço complexo demais, né? é. E essa pessoa que está em tratamento está indo muito bem, né? Venho acompanhando aí os posts dela no Instagram, toda maquiada, toda linda, toda maravilhosa. Mas, de novo, pessoal, quem faz o processo não é a Sabrina, não é o hipnoterapeuta, é a pessoa. Mas Eu você sou o ajuda a acessar o Waze. recurso, né? Você tem a Isso, técnica para que a ensino o pessoa caminho. acesse. Eu ensino o caminho. A Que escolha da legal. pessoa continuar ou não. E às vezes acontece, Cris. Uma vez eu tratei uma senhora que ela era viciada em bingo. Delícia isso, né? E não funcionou. Case de fracasso, não funcionou. E depois da segunda sessão, eu conversei com ela e falei assim: o que está acontecendo? Ela falou assim: o único prazer que eu tenho na minha vida é jogar bingo. Meus filhos já cresceram, meu marido só trabalha. Eu falei: então vai jogar bingo e ser feliz. A pessoa tem que querer. É Faz parte verdade. da cura o desejo de ser curado, não é É mesmo? verdade. É verdade. É uma escolha. E tem alguma técnica que a gente possa praticar em casa, seja de meditação, seja de um processo para dar uma, sabe, uma tranquilizada? Tem sim. Você pode pegar alguma meditação guiada, Uhum. que você encontra várias na internet que sejam assim, palatáveis para você, que você goste de ouvir. Mas a melhor forma é você praticar ainda a sua auto-hipnose. Eu vou te contar o que que eu faço, tá Tá. bom? Eu uso uma âncora sinestésica. Eu imagino que no meu dedinho direito tem um botãozinho de liga e desliga. E aí eu desligo esse botão e esse botão meio que desliga toda a minha musculatura e me coloca num nível de transe muito profundo. Aí eu coloco meu foninho de ouvido com áudios que eu gravei para mim mesma, com musiquinha de fundo, com as sugestões que eu quero ouvir. Agora eu estou tranquila, eu fico em paz de esperar o tempo certo de cada coisa.
A minha atitude de gratidão e positividade me fazem muito livre, me sentir muito bem. E eu vou ouvindo esses áudios e todos os dias eu pratico a auto-hipnose. Façam os seus áudios, pessoal. Façam a auto-hipnose todos os dias. Pode parecer uma besteira, mas você quebra e desperta em você recursos internos inimagináveis. É sensacional. O processo de também lembrar dos motivos pelo qual a gente é grato durante o dia, fazer isso à noite faz bem também, não faz? Absolutamente. O caderninho da gratidão. Tá cheio de ferramenta por aí. E, ô Cris, se as pessoas não souberem bem como fazer uma auto-hipnose, tem bastante material disponível na internet. Eu mesmo escrevi um e-book, tá lá no meu site, gratuito para quem quiser baixar. E se quiserem me chamar no WhatsApp também, o contato também tá lá no site. Sabrina, não estou conseguindo fazer auto-hipnose, como é que isso funciona? Eu acho que nesse momento a gente precisa ficar junto, ficar mais forte para poder se fortalecer. Você já fez algum vídeo de uma meditação guiada, alguma coisa assim? Eu gosto muito de áudio. Uhum. Então, eu trabalho muito com os áudios que a gente chama dos compoundings de sugestão. Eu tenho vários, mas você sabe que eu nunca disponibilizei isso? De repente pode ser algo que pode ajudar as pessoas. E você poderia colocar no YouTube, por exemplo, mesmo que você de repente não queira fazer em forma de vídeo, como lá só tem vídeo, você pode pôr uma imagem bonita de Sim, fundo, não é? E a sua sim, narração dessa meditação guiada. Eu acho que ia ficar bem legal. eu acho também. Até um podcast, né, com Ó, auto-hipnose, olha que legal. perfeito, perfeito. Gente, muitas Aliás, ideias dessa live. Olha que só, que gratidão. essa conversa nossa pode se transformar em um podcast, não Com é? Posso certeza, extrair Cris. esse áudio dessa live, extraio e a gente torna ele um podcast. Mais um, Vou você vai fazer fazer um vários. áudio de auto-hipnose e vou disponibilizar para o pessoal. Vou fazer isso. Já está no meu Sensacional. to-do list. Sensacional. Aí você me avisa para eu compartilhar. Com certeza, Cris. Show. A gente ainda tem ainda mais alguns minutinhos, mais 6 ou 7 minutinhos. Se você pudesse dar uma dica final para as pessoas, assim, de tranquilidade, o que você diria para a gente, assim, olha, como é que a gente deve viver? Nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que isso também vai passar. E esse momento, ele está transformando as pessoas. Ele está transformando os nossos valores. As pessoas estão mais solidárias, estão repensando o que elas consomem. Elas estão valorizando coisas que às vezes elas nem curtiam, como por exemplo aquele almoço chato de domingo com a família. Então esse é um momento que está sendo difícil, ele está sendo dolorido e ele vai passar. Aí eu te pergunto, quando tudo isso acabar, quem você vai querer ser? Quais são as escolhas que você vai fazer para depois? Você está tendo uma baita de uma oportunidade para olhar para tudo isso agora e tirar um tempo para mudar. E tá cheio de gente aí para te ajudar. Estão Cheio perguntando qual é o seu mesmo. site, epopeia.com.br. É isso aí, epopeia.com.br, pessoal. E lá tem o meu WhatsApp, vocês podem me chamar, eu tô sempre online, adoro conversar com as pessoas, de verdade. Sou testemunha porque a Sabrina está sempre disponível. Às vezes que eu mando mensagem, ela sempre me responde. Está sempre online, não é? É, só quando eu tô atendendo, aí eu não respondo, né? Alguém Mas mandou uma depois a pergunta gente também responde. aqui, Sabrina, dizendo se você também indica medicamentos ou se você faz a terapia. Como é que funciona? Não, não, medicamento eu não posso receitar, só médico Uhum. e dentista pode receitar medicamento. Eu trabalho com algumas terapias alternativas, como por exemplo os florais. Gosto muito dos florais e para quem tem essa abertura, né, para ter uma ferramenta complementar para ajudar, ela inclusive já é parte das práticas integrativas do SUS, a hipnose, o floral e todas essas outras ferramentas alternativas que podem ajudar você ainda mais no seu processo. Então, não receito medicação, não. Perfeito, perfeito. Eu queria ficar falando com você aqui a noite inteira. Será que alguém mais quer mandar alguma Aí eu pergunta? Alguém só. mais quer mandar uma pergunta para a Sabrina? Aproveita. Aproveita que nós temos ainda mais 4 minutinhos. Ó. Eu passou uma pergunta lá em cima que pulou, que era alguma coisa de rigidez. Alguém perguntou Ah, é de verdade. Se dá para rigidez. tratar a rigidez, né, com a hipnose.
Dá para tratar a rigidez, inclusive porque o que que é a rigidez se não uma tensão muscular? E a tensão muscular, quem que dá ordem para o seu músculo ficar tensionado? Teu cérebro. E como é que você desprograma isso? Precisa entender qual que é a emoção que está atrelada àquele sintoma para poder verificar o que está acontecendo. É claro, tudo tem uma causa fisiológica também, pessoal. Não vou dizer para você, tudo está na mente, a mente vai curar o câncer, a mente vai curar tudo. Não. Tem que tomar remédio, tem que ir no médico, tem que ir no psiquiatra, tem que se cuidar. A hipnose, ela vem para somar e para ajudar. Então, se você descartou causas fisiológicas dessa rigidez, ou se você já está em tratamento e eles identificam alguma origem emocional nisso, cara, sensacional. Os resultados são sempre incríveis. Ó, tem mais uma pergunta. É possível destravar memórias com a regressão? Destravar, você quer lembrar de alguma coisa do seu passado que você não lembra? Se for isso, sim. Desde que você queira, né? Se você quiser acessar essas memórias e lembrar de coisas. Você sabe que teve uma regressão que eu fiz, Cris, em que a pessoa achou a causa do problema na vida intrauterina. Foi uma discussão que o pai estava tendo com a mãe, porque eles não queriam mudar de casa, não sei o quê, e ela estava muito assustada, então rolou um medo ali. E ele falou assim: nossa, mas será? Sei. Será que eu não inventei isso? Que o povo às vezes pensa, né, na internet. Será que eu não estou inventando isso? E ele foi perguntar para a mãe: mãe, você teve alguma briga com meu pai por causa de mudança de casa? Eu falei assim: o que você sabe? Quem falou isso aí para você? Caramba! Oi, fui buscar E ele isso. me mandou uma mensagem: Sabrina, é verdade! Eu falei com a minha mãe, ela confirmou, é isso mesmo. É muito louco, cara. A nossa memória de longo prazo armazena tudo. Tudo que você viu, ouviu, cheirou, tocou, experienciou, tá aí na cachola. Se você quiser acessar, é o caminho. Sabe que a gente tem um lar de idosos em São Paulo, lá em Parelheiros, que é um lar de idosos com algum tipo de demência. Todos os idosos lá têm algum tipo. E tem uma senhora lá que mais me impressiona. Ela, senhora, tem 50 e poucos anos, não é tão velha assim. Eu tô Nossa, beirando criança! 50. Eu tô beirando 50, não posso É achar uma ela velha. É uma menina! menina. E ela tem Alzheimer. E é interessante porque você fala para ela assim, onde que fica o seu quarto? Ela não sabe falar, não sabe explicar, não consegue nem conectar a conversa durante muito tempo. Mas se você disser para ela assim, vai no seu quarto e pega uma peça de roupa, ela vai. Caraca, moleque! Não é louco Olha só. demais isso? É. Né? Então, alguma coisa na memória dela fica gravado. Quer ver outra coisa interessante que acontece lá, Sabrina? Ela é muito É. bem cuidada, né, pela casa lá. E quando você pergunta para ela se ela está comendo, ela fala para você que já faz uma semana que ela não come. Com um pedaço de bolo na mão. É. Aí ela tá com marca de chocolate do bolo na mão. Você fala, mas o que é isso na sua mão? Ela fala, é tinta. Fala, mas não é bolo isso? Não, não é. Aí fala assim, mas se você não come, você gosta das pessoas que cuidam de você aqui? Ela fala, eu gosto. Olha só, Ai, ela que tem o lindo. sentimento, mesmo não lembrando das coisas, o sentimento ela tem. Sim. A mente é um Que troço muito lindo isso, né? maluco, né? É muito louco. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Dá para curar um trauma do passado com hipnose? Se você quiser curar esse trauma do passado, sim. Fobia, já tratei muita fobia, gente. Eu tratei uma moça que ela tinha fobia de sapo. E era um medo lá da infância, que uma vez que a gente tratou, ressignificou, foi muito tranquilo. Então, esses traumas, é, pode parecer uma bobagem, Cris. Temos um Você fala minuto, assim, tá? ai, mas já esqueci, já não é importante mais, não tem problema. Gente, o que a criança sente potencializa por mil, entende? Isso reflete na vida da gente. Acabou o tempo Tá então, bom. né? Ó, Chegou, é hora de dar tchau. agradecer demais, demais pela sua disponibilidade, pela rapidez que você me Imagina, respondeu, pelo carinho que você trouxe as informações aqui. Pessoal foi também que participou, maravilhoso. agradeço a todos os amigos nossos que estão aqui. E se precisar de uma super
terapeuta, procura a Sabrina que ela resolve tudo. Contem comigo, amores. Cris, muito obrigada pelo convite. Adorei o nosso papo, foi maravilhoso. Que venham outras, de verdade. Vamos marcar Pessoal, sim. vocês que assistiram a live, se cuidem aí em casa, façam auto-hipnose e entendam que isso também vai passar. Tamo junto. Boa. Valeu, beijão, viu? Eu vou depois deixar Beijo. disponível, gente, lá no Facebook essa nossa live e eu te mando o link, tá, Sabrina? Combinado, aí eu compartilho. Valeu. Beijão para Valeu, vocês. tchau, Até. tchau. Tchau. Beijo.